pessoal, tudo bem? Professor Rones na área de novo e hoje a gente vai tratar a segunda parte da nossa aula. Mas antes de começar o nosso processo pedagógico, eu tenho dois recados para vocês. O primeiro recado, na verdade, é uma sugestão de um livro. Esse livro aqui é do John MacArthur, As Parábolas de Jesus, comentadas por ele. Cara, esse livro é muito bom. Eu li durante essa quarentena e essa é a minha sugestão de livro para vocês nessa quarentena, tudo bem? Fica a dica. A segunda dica, o recado que eu tenho é com relação às lives. As lives elas não vão ocorrer, naquele formato de aula, apenas para que a gente possa tirar dúvidas na sexta-feira. A gente vai até ter uma live na quarta-feira, mas é com relação a outro assunto, entendendo o FGTS. Então, quarta-feira, quem quiser participar, fica à vontade. Mas, como havia falado, não vamos ter as lives com aulas, mas apenas lives para tirar dúvidas, sexta-feira. Dito isso, vamos para o nosso processo pedagógico. Vamos focar aqui na lousa agora, vocês vão ver só a minha mão agora. Então, a nossa segunda aula, pessoal, vai ser sobre fatores que alteram a demanda. Eu acredito que vocês lembram que ontem eu pedi para que vocês pesquisassem quais são os fatores que alteram a demanda e a oferta, ou seja, que causam um desequilíbrio no mercado. Mas, para quem não assistiu essa aula, eu vou fazer uma recapitulação bem breve. Equilíbrio de mercado é quando a oferta ela encontra a demanda, ou seja, encontra-se um ponto de intersecção. A esse ponto de intersecção, a gente já viu, vamos chamar de ponto ótimo. O ponto ótimo é onde a gente encontra o preço justo para a quantidade justa demandada. Mas a pergunta foi, o que causa esse desequilíbrio? O que causa são justamente os fatores que alteram a demanda e a oferta. Professor, cadê a oferta? Isso aí a gente vai ver na próxima videoaula. Vamos ficar com a demanda por enquanto. Olhando para cá, focando aqui nesse gráfico, vocês devem lembrar, que esse aqui é o gráfico da lei da demanda. E a gente viu que ele tem um comportamento, essa reta tem um comportamento inversamente proporcional. Então a gente vai ter o preço que aumenta, e quando o preço aumenta, a demanda diminui. Por isso, inversamente proporcional. Daí, a gente diz que existem alguns fatores que vão alterar esse gráfico. Que fatores são esses? Vamos para cá, para cima aqui, ó. O preço, a renda, o preço de produtos substitutos, custos, expectativas, número de compradores. Vamos ver cada um, passo a passo. Primeiro, preço. Vou colocar aqui, foca aqui no preço. Como é que o preço ele pode alterar a demanda? Veja bem, a demanda, o preço quando aumenta, como a gente viu, vai fazer com que a demanda diminua. Então, o inverso também é verdade. Por exemplo, deixa eu apagar. Se o preço diminui, a procura pelo produto ele aumenta. Então, se você perceber, uma vez que eu tenho essa reta aqui, o preço ele vai se deslocar aqui, ó. Ele vai se deslocar aqui ao longo da reta. Mas o que vai deslocar a reta em si é justamente a quantidade, tá? Então, pronto. Diminuiu o preço, olha para onde é que vai a reta. Para a direita. Então, deixa eu até apagar aqui para a gente fixar essa informação. Ou seja, quando a quantidade ou a demanda aumenta, ela vai para onde, pessoal? Deixa eu tirar aqui isso por enquanto. Ele vai para... Então, quando a reta se desloca para a direita, isso quer dizer que o preço ele diminui. Ou o preço diminui, logo a quantidade demandada aumenta, ou seja, ela se desloca para a direita. O contrário também é verdade. Se o preço aumenta, a quantidade demandada ela diminui. Ou seja, gravando tudo isso, quando o preço diminui, eu compro mais produtos. Quando o preço aumenta, a quantidade demandada é menor, eu compro menos produtos. Isso com relação ao preço. Continua aqui. Agora, com relação à renda, funciona algo parecido.
Quanto maior a renda de um indivíduo, maior a quantidade de produtos demandada. Ou seja, essa curva ou reta, ela vai se direcionar mais para a direita. Quanto menor a renda, ou seja, o poder aquisitivo de uma pessoa, menor a quantidade demandada. Ou seja, a reta ela se desloca para a esquerda. Esse foi a renda. Agora vamos para produtos substitutos. Agora vem para mim. Produtos substitutos são aqueles produtos que eu posso substituir em detrimento de outro. Por exemplo, a gente sabe que a manteiga ela é bem mais saudável, traz bem mais benefício para o corpo humano quando consumida, e a margarina menos. A outra comparação que a gente pode fazer é com relação ao preço. A manteiga ela é mais cara e a margarina é mais barata. Mas a gente pode sim substituir um pelo outro. E quando é que a gente pode fazer essa substituição? Quando o meu poder aquisitivo estiver muito baixo. Então eu vou substituir um pelo outro. Então vamos para cá. Quando eu substituo a manteiga pela margarina, o que acontece com a margarina? Quando eu passo a consumir mais margarina? A quantidade demandada da margarina, ela aumenta. Já do seu produto substituto, que seria a manteiga, nesse exemplo, ela vai diminuir. Certo? A gente não está nem falando de preço, a gente está falando de preço de produto substituto. Então, retomando o raciocínio, quando eu consumo mais margarina, a quantidade demandada aumenta, ou seja, da margarina, esse gráfico iria para a direita. Já se eu passo ou deixo de consumir manteiga, ele vai para a esquerda. Esse seria preço de produtos substitutos. Gostos. Aqui a gente pode usar até o mesmo exemplo. Se eu gosto mais de manteiga do que margarina, por uma questão nutritiva, o gráfico da manteiga ela passa a se deslocar para a direita e a mesma coisa, a margarina se deslocaria para a esquerda. Isso quer dizer o quê? Quantidade demandada aumentar. Vamos agora para a expectativa. Vem para cá para mim. Imagina o seguinte, imagina que o governo federal solta uma nota dizendo que daqui para o próximo mês o preço da gasolina vai aumentar. O que vai acontecer até aumentar? Vai se criar uma expectativa de que esse preço vai aumentar, vai ficar mais complicado abastecer o carro com gasolina e as pessoas vão fazer o que? Até esse aumento, vão passar a consumir muita gasolina antes que ele aumente. Certo? Então voltando para lá. Então a gasolina, o preço da gasolina até antes do aumento, a gasolina vai ser consumida a tal ponto que vai se deslocar o gráfico dela para a direita. Volta para mim. Quando o preço da gasolina aumentar, outros produtos substitutos a ele, outros combustíveis substitutos, vai acontecer a mesma coisa com eles. Então vamos imaginar o álcool. O álcool, depois do aumento da gasolina, ele vai aumentar e a gasolina vai diminuir. Ou mesmo do gás natural. Ele vai aumentar com o aumento da gasolina e o preço o gráfico da gasolina vai diminuir, vai para a esquerda. Seria uma expectativa. Por último, e não menos importante, seria o número de compradores. Quanto maior o número de compradores de um determinado produto, maior a quantidade demandada. Imagina no tempo aí que antigamente só quem consumia máscaras, aquelas máscaras hospitalares, eram profissionais da saúde. Só que com o aumento do surto de coronavírus, além das pessoas que trabalham na saúde, que consomem máscaras e álcool gel, agora qualquer pessoa que se sinta ameaçada por esse vírus também vai consumir, ou seja, vai aumentar o número de compradores. Logo, no caso das máscaras e álcool gel, a tendência dessa reta é se deslocar para a direita, porque aumenta a quantidade demandada. Bem, vem para mim. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham curtido. Se curtiram, se acharam o conteúdo relevante, não deixa de ir lá embaixo, comentar e deixar o seu like.
Mais uma vez, lembrando, as nossas lives elas vão estar sendo suspensas, né? Aquele modelo tradicional de aula. A gente vai ter mais aulas desse tipo, vídeos curtos, mas onde a gente possa absorver o conteúdo com rapidez, com agilidade. E as lives a gente vai deixar para sexta-feira apenas para tirar dúvidas com relação a fóruns ou tarefas. Até a próxima.